aí, galera? Beleza? Vamos falar um pouquinho dos contratualistas agora. Especificamente, vamos falar de Thomas Hobbes. Para entender esse nosso autor, você precisa viajar um pouco no seu contexto histórico. O que é que está acontecendo? Nós estamos saindo da Idade Média e nós estamos precisando de outras justificativas para legitimar o Estado. O que é que o Leviatã desse autor vai propor aqui? Uma alegoria que explique de uma forma mais racional o pacto social que os indivíduos firmaram para garantir o funcionamento, o nascimento e a estruturação do próprio Estado. Na ideia desse cara aqui, você precisa entender o que existe antes do Estado, que é chamado de Estado de natureza, o que é o próprio Estado, ou seja, o contrato social, e você precisa visualizar também o que existe depois desse Estado, ou o Estado civil. O livro está permeado por uma antinomia, uma contradição entre dois conceitos aparentemente irreconciliáveis. De um lado, nós temos a segurança, do outro lado, nós temos a liberdade. Aí você pode me perguntar, mas por que isso aí é importante? Presta atenção na história. O cara plantou uma rocinha de milho, verdejante, bonita, o negócio tá lustroso. Aí vem passando um sujeito em sua carroça. Que milho bonito! Vou pegar para mim. Começa a quebrar as espigas de milho. Aí você vem de lá correndo. Ei, companheiro, o que é que você tá fazendo aí? Eu tô pegando milho pra mim, porque eu posso. Mas você tá roubando. E daí? E daí tá na moda. E daí? Aí você pega um pedaço de pau e fala, e daí que eu vou lhe matar? Aí ele pega uma arma e puxa e fala, pô, eu também vou lhe matar. E aí fica, eu vou lhe matar, e sei lá o quê, cadê meu milho e tal. E aí ninguém dorme. Ninguém tem sossego, ninguém tem segurança. Se você tem liberdade total para fazer o que você bem quiser, significa que os outros também têm liberdade total para fazer o que bem quiser com você. Chama a polícia, chama a polícia. Dentro dessa situação não desenvolve o comércio, não desenvolve, entre aspas, a indústria, não desenvolve a vida. Por quê? Porque todo mundo está com medo. O pacto social hobbesiano é uma estrutura, inclusive narrativa, para perder essa liberdade total e ganhar algum nível de segurança. Para Hobbes, o ser humano é um animal desejante. O problema é que o desejo de um indivíduo entra em choque com o desejo de outro indivíduo e nós entramos em um cenário de corrupção total da dignidade humana. É aquilo que ele famosamente chama do homem ser lobo do próprio homem. Esse movimento é extremamente racional. Se não há nenhuma regulação, você agir a favor ou contra a liberdade de outro é um movimento que nasce não da ausência do pensamento, mas da própria antecipação do raciocínio para atacar aquele que pode lhe atacar. É nesse sentido que os homens vão pactuar pela segurança, abrindo inclusive mão desse direito natural, que diz mais ou menos o quê? É a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, de maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indique como meio adequado para esses fins. Com essa liberdade total, você pode fazer tudo. E há riscos nisso daí. Nesse caso, se os seres humanos não se disciplinam, se eles não se socializam por forma natural, diz Hobbes que eles vão se socializar por um artifício. E esse artifício é o Estado. Para entender o Estado de Hobbes, nós precisamos voltar ao belíssimo texto de Jó. Amém, irmão? Glória a Deus. Nesse texto de Jó 41, versículo 1, está mais ou menos descrito o que será o Leviatã inglês. E diz assim: você consegue pescar no anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Você imagina que ele vai implorar esse Leviatã por misericórdia e falar palavras amáveis? Acha que ele vai fazer um acordo com você para que tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação? Poderão os negociantes vendê-lo, o Leviatã, ou reparti-lo entre os comerciantes? Esperar vencê-lo é uma ilusão. Esse Leviatã hobbesiano é essa imagem aqui que ilustra a primeira edição do livro. Nós temos um monarca com poder total
que nasce e se constitui do somatório das individualidades do servo. É o rei absoluto. Hobbes está entendendo que naquele momento histórico é preciso constituir uma força centralizada e justificá-la racionalmente na figura de um Estado monárquico. Olha como é que esse contrato é assinado. Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires também a ele os teus direitos, autorizando de maneira semelhante suas ações. Feito isso, a multidão, assim unida numa pessoa, chama-se Estado, que em latim é civitas. E esta é a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e nossa defesa. Os homens se associam em função da manutenção da segurança contra a liberdade total. E você assinou o contrato social? Não. Assinou! Aqui, ó. Quando você fez seu CPF, quando você tirou o título de eleitor, quando você fez o RG, ou seja, você está pactuando de um contrato social de convivência. Mas quais são as regras desse contrato? Primeira coisa, o pacto é entre os pactuantes, não é com o soberano. Parece óbvio, mas isso é muito interessante. O soberano nasce do pacto. Ele não está na rodinha pactuando, portanto o soberano não pactuou com ninguém. Ele não é obrigado a seguir contrato nenhum, porque ele nasceu do contrato, mas ele não assinou contrato com indivíduo, com cidadão, com sujeito nenhum. Quem quiser ficar de fora do pacto está nesse estado de guerra, portanto pode ser morto que não haverá injustiça. E você para e presta atenção agora. Onde não há lei, não há crime. E onde é essa, meu irmão? Quarto ponto, o criador do soberano são os pactuantes. E tudo que o soberano fizer, portanto, será a vontade do povo. Não há como legalmente julgar o rei. E depois de fundar o Estado, você não pode chegar lá e desassinar. Desautorizo a participação nesse Estado e quero minha liberdade de volta. Essa condição não existe, porque matar o rei é matar a vontade da maioria. Aí você vai perguntar, e a liberdade? Como é que fica? Só tem dois critérios para a liberdade agora. Você é livre dentro desse Estado civil para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe de você ir domingo nu para feira e pular com a perna só com a lata d'água na cabeça, você tem todo o direito de ir para feira domingo nu e pular com a lata d'água na cabeça. Você é livre para fazer o que a lei não proíbe. Ou seja, a liberdade está no silêncio da lei. Mas existe uma segunda condição para a liberdade. É quando o pacto é quebrado. É quando o soberano não consegue mais cumprir as funções do contrato social. No caso, é o direito à vida. Única e exclusivamente nesta condição, o pacto pode ser rompido. Viu que é um assunto que tem tudo a ver com a constituição do Estado moderno, que ainda está muito presente nas funções que nós acreditamos que o Estado deve exercer, que tem a ver com cobrar imposto, com financiar a estrutura militar do Estado, que tem a ver com o poder coercitivo do Estado, seu poder direcionador. O pacto está funcionando hoje? Como foi constituído? O pacto hobbesiano na sociedade atual, ele faz sentido ou não? É só mais um texto de filosofia que a gente deixa aí para a história. Valeu, galera!